Meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova, uma satisfação, uma alegria estarmos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Vamos continuar estudando a moral católica. É um assunto muito vasto, tão vasto que, olha, tem doutorado hoje em moral católica. Né? Pois o nosso querido Padre Wagner Ferreira, aqui da Canção Nova, foi para Roma fazer no Instituto Alfonsiano em Roma, né, dos padres redentoristas, fazer, né, um doutorado em moral. E não é coisa de 1 mês, 2 meses, não, são vários anos de estudo, com tese e tudo. Então, nós queremos colocar aqui pelo menos uma noção geral, né, da moral católica que a igreja nos coloca, ok? Mas vamos começar rezando, né? Sem mim nada podeis fazer, disse o mestre, né? Não vamos arriscar, fazer alguma coisa sem pedir ajuda dele não, porque dá tudo errado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós temos consciência que sem a tua graça, sem a unção do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada de bom pela igreja, pelo reino de Deus, pela nossa vida também. Vem, Senhor, em nosso socorro. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, né? Socorrei-nos sem demora, como diz a liturgia das horas, né? E nós pedimos a intercessão também de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas suas casas, vocês que estão aqui no nosso auditório Santa Clara. Temos aqui amigos de Arapiraca, na Alagoas, né? Temos ali os pais do Padre Helder, é isso mesmo? Padre salvista, que está aqui na Canção Nova, e no final do programa vai dar a nós a bênção, como a gente sempre termina o programa com a bênção dos sacerdotes. Amigos de São Paulo, capital, quem são? A câmera vai mostrá-los aí, ó. Pode levantar a mão, né? O padre está em São Paulo, Padre Helder. Mesquita, Rio de Janeiro, Três Rios, também Rio de Janeiro, Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo, nossa cidade, Rondonópolis, no Mato Grosso, Casa Branca, São Paulo. Temos aqui um grupo de amigos de Salvador, na Bahia. Ok, sejam bem-vindos. Ilha de Itaparica, na Bahia, né? Itabira, Minas Gerais, e Brasília, no Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Quem quiser mandar sua pergunta para o programa, pode mandar. Temos aqui 4 canais de comunicação para você mandar sua pergunta. Telefone 12 31 86 2600. E-mail escoladafé@cancionnova.com, facebook.com/Escola da Fé e também Twitter, @Escola da Fé. Olha, não é por falta de meios de comunicação que você não manda a sua pergunta, tá certo? Esse final de semana estamos tendo aqui, vai começar amanhã, um aprofundamento de dons aqui na Canção Nova, né? Não sei se ainda está em tempo, porque o auditório tem 500 lugares, mas de repente pode ser que nasça algum lugar aí, né, para você se inscrever. Começa amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, sábado à tarde estarei fazendo uma pregação também, no aprofundamento, que é no auditório, não é acampamento de oração, que é no Rincão, isso é no auditório, o número de vagas é limitado, ok? Muito bem, eu quero lembrar também que eu tenho, pelo meu site, uma Escola da Fé online. Essa é a Escola da Fé pela televisão, uma vez por semana. Eu faço uma Escola da Fé diária pelo meu site, né? O que é essa Escola da Fé online? É um curso de teologia à distância. Comecei lá com Deus, né?
a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, a criação dos anjos, o pecado, a queda dos anjos, o pecado original, a salvação em Jesus Cristo. Agora estamos exatamente começando a cristologia. Depois vamos para a eclesiologia, que é o estudo da igreja. Vamos depois para também pneumatologia, o Espírito Santo. Vamos para toda a teologia sacramental. Enfim, é um curso que vai longo aí, ok? Como é que você pode participar? Entre no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, escrito Escola da Fé Online. Você precisa se inscrever, paga uma pequena taxa. Por quê? Porque eu trabalho com 5 pessoas, 4 funcionários e mais eu. São todos remunerados. Dá muito trabalho, preparar é diário. É um vídeo gravado diário, uma matéria escrita diária e um áudio diário para você ouvir. Então, dá muito trabalho, tem que mandar para o provedor, tem que subir para o satélite, enfim, essa parafernália eletrônica toda que existe hoje, né, informatizada. Mas muita gente vive pedindo um curso à distância, de teologia, tal. Não é um curso oficial de teologia, não pense não, é um curso, assim, eu diria, para leigos. Mas que eu estou seguindo uma boa literatura, né, para te dar uma boa formação para os cristãos. São Pedro disse, estai preparados para dizer aos outros a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé. Paulo VI dizia, ou melhor, Bento XVI dizia, que o pior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa dos católicos. O católico que não conhece a sua doutrina. Aí fica embasbacado diante de uma pessoa de uma outra religião, muda de religião, né? Não sabe a riqueza que tem na Igreja Católica, dos sacramentos, da liturgia, né? Muito bem, eu quero divulgar aqui também um livro muito bonito que a Canção Nova lançou essa semana, Mística de Fátima, Experiências do Sobrenatural de Deus. Esse livro foi escrito por um casal da Canção Nova, que é consagrado, a Nilza e o Gilberto, que moraram 10 anos em Fátima. Agora estão de volta aqui a Cachoeira. Eles entrevistaram muitos cardeais em Portugal, em Fátima. Bispos, cardeais, e fizeram cursos sobre as revelações de Nossa Senhora de Fátima. Escreveram esse livro maravilhoso. E eu tive alegria, eles pediram, inclusive, que eu fizesse a apresentação desse livro. Eu fiz, porque eu os conheci lá em Portugal, várias vezes, estivemos juntos lá. Olha, é realmente um aprofundamento, quem quiser aprofundar, né, na mística, por isso que colocaram esse nome, Mística de Fátima. Realmente, eles conseguiram, tem entrevistas aqui belíssimas, né? Tiveram lá, inclusive, com o Papa João Paulo II, o Papa Bento, né, ali em Fátima, porque eles trabalhavam na TV Canção Nova lá em Portugal. Okay? Então, está aí o livro da Nilza e do Gilberto. Bom, aqui vocês estão vendo também muitos livros. Esses livros todos ajudam a evangelização e ajudam a Canção Nova também a manter as suas despesas todas no projeto da Minha Alma. Eu quero apresentar aqui este volume, História da Igreja 2, que é a Idade Média, que eu disse que é um dos programas que eu estava terminando. Eu fiz o primeiro volume, que é a história antiga da igreja, até o século V, né? Depois terminei agora a Idade Média, que vai até o século XV. Né? Então, quem gosta de estudar história, não é só questão de gostar. Nós precisamos estudar a história da igreja. Conhecer a fundo o que foi o caso Galileu, o que foi o caso Joana d'Arc, o que foram as cruzadas, o que foi a Inquisição, porque senão chega aí diante das universidades, nos colégios, nos cursinhos, o pessoal só batendo na igreja, e dizendo um monte de mentira. Pior é isso. Mas quem não tem uma fundamentação, sobretudo os universitários, de repente começa a ficar com raiva da igreja. E não sabe a beleza que é a Igreja Católica, né? Toda a construção da civilização ocidental a partir da queda do Império Romano foi a igreja quem fez. Não fosse a Igreja Católica, acabava a Europa na mão dos bárbaros. A cultura greco-romana ia desaparecer, a Bíblia ia desaparecer. Vocês acham que os bárbaros não guardaram as Bíblias? Para quê? Os mosteiros, os monges de São Bento, né?
Então, a igreja depois construiu as belíssimas catedrais, as universidades. Tem muita gente que não sabe que quem fundou a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Bolonha, a Universidade de La Sapienza, na Itália, a maior universidade da Itália, foi a Igreja Católica. Quem fundou, né, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Coimbra, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Essas universidades hoje, onde usam para bater na igreja, foi a igreja que fundou. Mas quem não estuda a história da igreja não sabe disso. É por isso que eu, que sou físico, eu fiz doutorado em física no ITA. Eu fui estudar a história da igreja a fundo. A ponto do bispo me convidar, Dom Beni, para dar aula de história da igreja aqui no Instituto de Teologia da Canção Nova. Não é porque eu fui, porque chegou um ponto que eu senti que eu precisava conhecer a história da igreja, senão eu não podia ser um bom cristão. Como é que eu vou discutir com alguém que chega batendo na igreja sobre a Inquisição, sobre cruzada, sobre não sei o quê, e eu não sei discutir? Hoje eu vejo quanto erro existe. Eu escrevi um livro, por exemplo, para entender a Inquisição. Quanta mentira se diz sobre a Inquisição, meu Deus do céu. O Papa João Paulo II, no ano de 1997, fez um simpósio no Vaticano, chamou 30 maiores historiadores do mundo, independente de crença, ideologia, nação, religião, e o Papa disse, abriu o arquivo secreto do Vaticano da Inquisição, disse para os 30 historiadores, eu quero a verdade. Porque ele, no ano 2000, queria pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Não pecado da igreja, a igreja não tem pecado, mas os filhos da igreja têm. Muito bem, eu trouxe do Vaticano as 30 conferências que esses 30 historiadores fizeram. Saiu um compêndio de 780 páginas chamado L'Inquisizione, em italiano. E as palestras todas na língua original de cada pesquisador. É o que há de mais moderno sobre a Inquisição. Aí, em cima disso, e outras fontes, Daniel Rupp, etc., eu escrevi um livro, está por aí, para entender a Inquisição. O que acontece hoje, gente? O jovem universitário sai de uma família católica, vai para a universidade, vai para um cursinho, os professores de história, não sei o quê, bate naquele, dizendo um monte de mentira, porque eles não estudaram a história da igreja a fundo, eles viram uma periferia, assim, de história da igreja, viu o galo cantar, não sabe nem aonde, sai repetindo, e aí o jovem universitário, que está da sua casa, evangelizado, vai para a universidade, fica com raiva da igreja, e às vezes até deixa a igreja e vira um inimigo da igreja. Um grande cardeal, bispo americano, Fulton Sheen, dizia, talvez não exista 1000 pessoas nos Estados Unidos que odeiem a igreja, mas existem milhões que odeiam porque não conhecem a verdade. Fulton Sheen disse isso. Então, esse esforço todo de estudo é muito importante. Hoje eu estou vendo, graças a Deus, muitos católicos, assim, sendo renovados, né? Querendo estudar, querendo trabalhar pela igreja, pelo reino de Deus. Que beleza! Né? Isso é que me estimula também a não só fazer esses programas de televisão, como também colocar essas obras aí. Bom, outra coisa que eu preciso dizer, aqui vocês estão vendo um calendário que a Canção Nova montou. Esse calendário, por que ele foi feito? Ele foi feito primeiro porque é calendário. Mas aqui tem um objetivo de você ajudar a Canção Nova. Cada mês vem um boleto. Um boleto aqui no valor de R$30. Para que isso? A Canção Nova está vivendo o maior desafio da história dela, que é a digitalização da TV. Vocês não imaginam o preço que isso custa. Sair do sistema analógico e ir para o sistema digital. Né? Por exemplo, a parabólica já está com 1/4 de digitalizado e 3/4 de analógico. Tem que passar uma hora tudo. Você tem que trocar equipamento, tem que trocar 1000 coisas. Entende? Então a Canção Nova está fazendo uma campanha extra com esse calendário aqui, pedindo que você ajude R$30, além do boleto normal que você recebe com a revista. Para quê? Por causa do custo violento que é fazer a digitalização. E tem que fazer, porque o Brasil inteiro está passando. Nós não podemos ficar andando de carro de boi no asfalto. Ok? Outra coisa, a TV sai do ar
depois de um determinado prazo, se ela não digitalizar. Então, é questão de vida ou morte. Ok? Como a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, não é uma ONG que recebe dinheiro não, é só contribuição dos sócios. Então, a Canção Nova precisa fazer esse pedido. Tem gente que reclama, a Canção Nova pede muito, pede, mas se não pedir, por que as outras televisões não pedem? Porque cada propaganda que vai para o ar, o dono do produto está pagando muito caro para o produto ser anunciado na TV, não é? E aqui não temos isso. É uma televisão diferente, uma televisão católica que quer manter isto aí. Bom, uma outra coisa que eu queria também dizer é o seguinte. Não, vamos continuar nosso estudo aqui, depois eu falo de alguns livros, para a gente não atrasar aqui o nosso começo. A semana passada, na aula passada, eu estava num ponto da moral católica, falando da questão da autoridade. Né? Paramos mais ou menos aqui. Eu vou retomar rapidamente. Isso aqui eu já mostrei semana passada. Estou recolocando isso para a gente fazer uma ligação aí. É o parágrafo 1923 do Catecismo. A autoridade política deve desenvolver-se dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. Não se pode tirar a liberdade de um povo. O pior regime político que existe no mundo é a ditadura, o comunismo. Por quê? Porque tira a liberdade do povo. Tira o que Deus deu de mais sagrado para a pessoa humana. 1946, do Catecismo, diz: as diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus, o qual quer que todos nós tenhamos necessidade uns dos outros. Essas diferenças devem estimular a caridade. Isso também já falamos, eu quero passar só para ligar. Pode continuar. Aí a dignidade igual das pessoas humanas exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das desigualdades iníquas. É a doutrina social da Igreja, né, que no parágrafo 1947 do Catecismo aparece, e aqui, no 1948, é destacada a solidariedade, né? Uma virtude eminentemente cristã que pratica a partir dos bens espirituais, mais ainda do que os bens materiais. Solidariedade não é só dividir bens materiais, eles espirituais mais ainda. O João Paulo II dizia: o povo tem mais fome de Deus do que de pão. É verdade, né? Muita gente deixou a Igreja Católica e foi para a Igreja Protestante porque, em muitos lugares, a Igreja Católica parou de falar de Deus. Então o povo foi buscar Deus lá na outra religião. Lamentavelmente, eu vi acontecer isso em alguns lugares. Só fala do social. O povo, cadê Deus? O povo tem fome de Deus. Aí foi buscar Deus em outro lugar, né? Bem, vamos fazer o intervalo, que já está na hora. A gente volta já para continuar essa conversa nossa. Espere aí, que é bem rápido. Muito bem, outro aviso que eu preciso dar aqui hoje é o seguinte: Jubileu dos enfermos e pessoas com deficiência e também profissionais de saúde. A Canção Nova está realizando aqui em Cachoeira Paulista, no dia 26 de junho, um Jubileu dos Enfermos. Será uma missa às 15 horas no Santuário do Pai das Misericórdias, ok? Pedindo a Deus, né, nesse ano de misericórdia, por esses enfermos. E aí, a orientação é essa: colocaremos os nossos irmãos no coração misericordioso do Pai, porque é o ano da misericórdia. Mais informações você pode ter pelo telefone 12 31 86 2600 ou pode acessar aí clube.cancionova.com, inclusive para ser um sócio da Canção Nova Evangelizador, se você quiser, se você ainda não é, tá bom? Então, fica aí mais essa observação. Eu vou mostrar rapidamente alguns livros ligados ao assunto que nós estamos estudando, moral católica. Então, um livro que é uma síntese da moral católica que eu escrevi já faz alguns anos, A Moral Católica. Esse livro aqui é uma síntese, mais ou menos, de tudo que a gente está vendo, tá? Agora, no Catecismo da Igreja, a terceira parte do Catecismo é sobre moral católica, né? Um livro também baseado nisso, Os Pecados e as Virtudes Capitais, né? Tem muito a ver com a moral católica, né? Um livro do Padre Paulo, que dispensa comentários, né? A Resposta Católica. Aqui o Padre Paulo responde uma série
de perguntas de fundo moral, né? Também ajuda aí a compreender a moral católica. Um outro livro, Jesus, Sinal de Contradição. Por que brigam com a igreja? Porque a igreja é sinal de contradição, como Cristo é sinal de contradição. O mundo quer fazer aborto, a igreja fala não. O mundo quer fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, a igreja fala não. O mundo quer fazer inseminação artificial, a igreja fala não. O mundo quer fazer manipulação de embriões, né, para criar tecidos, para terapia, a igreja fala não. Mas não por quê? Porque a lei de Deus não permite. Então, assim como Cristo foi sinal de contradição, quando José e Maria o levaram ao templo, o velho Salomão pegou o menino no colo e disse para a mãe dele, olha, esse menino é colocado como sinal de contradição. Por isso uma espada vai atravessar seu coração. Por quê? Por causa do sofrimento que ele vai sofrer. E você, como mãe, né, não tem sofrimento maior para uma mãe do que ver o filho sofrer. Não é? E aconteceu tudo que a gente sabe com Cristo. Por quê? Porque ele nunca aceitou a mentira. Ele nunca aceitou o pecado, né? Embora fosse extremamente misericordioso. Né? Então a igreja também, a igreja ela é o quê? Ela é o corpo místico de Cristo. O Cristo foi crucificado. O catecismo da igreja fala que a igreja no final, antes do Cristo voltar, a igreja vai sofrer uma tremenda perseguição. Né? Parágrafo, se não me engano, 685 do catecismo fala claro. A perseguição terrível que a igreja vai sofrer, como Cristo sofreu. Por quê? Por causa da moral. A igreja ensina uma coisa e o mundo quer outra. Então, esses dois livros, Jesus, Sinal de Contradição, e esse outro, Não vos conformeis com esse mundo, esses dois livros aqui, eu abordo todos esses assuntos que o mundo quer que a igreja aceite. Mas a igreja não pode aceitar. Por quê? Porque está errado. Né? E a igreja, ela não segue a cabeça do mundo, ela segue o Evangelho. Um livro maravilhoso do padre Francisco Fausto, que é um padre de 84 anos, Opus Dei, maravilhoso, mora em São Paulo, As Virtudes. Né? A moral católica é baseada na conquista das virtudes. O padre Fausto é um padre formador, um padre espanhol que está há mais de 50 anos no Brasil. Uma beleza. Ele foi quem escreveu esse livro. Tá? Muito bem. O livro sobre o aborto, Aborto Nunca, esse livro tem 40 razões pelas quais não se pode abortar. E não são razões religiosas, não, são razões humanas. Ok? É outro ponto básico da moral católica, a defesa da vida, lógico. Né? Muito bem, vamos continuar então aqui. Bom, como nós estamos falando, veja que eu estou seguindo o catecismo, tá? Como o catecismo está falando aqui da política, dos valores sociais, etc., eu quero fazer uma reflexão hoje em cima da palavra dos papas sobre isso. Os últimos 3 papas. Coloca aqui para mim, por favor. O Papa Francisco, falando da política há pouco tempo atrás, ele diz umas coisas muito interessantes. Por que eu quero colocar isso daqui? Porque a minha geração, ela recebeu uma influência muito negativa sobre política. Eu lembro que meu pai dizia, não fale de política aqui em casa. Parecia que estava falando do demônio. Está errado. Está errado. A política é a arte do bem comum. Mas botaram na nossa cabeça, né, que a política é coisa de gente que não presta, tal, então cai fora disso. Aí o que aconteceu? A política foi para a mão dos maus mesmo. Se os bons fogem dela. Então, olha o que os papas estão dizendo para nós. Essa reflexão é muito importante, está dentro do escopo moral. O Papa Francisco falou assim esses dias, envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Obrigação, não é facultativo, não. Quem não pode se envolver na política são os padres. O padre não pode envolver na política partidária. Claro que o clero ele vai orientar a moral, mas ele não pode ter partido político. É proibido o padre ser candidato a alguma coisa. Só em casos muito excepcionais o bispo autoriza, de acordo com a brecha que o Código de Direito Canônico deixa. Mas, via de regra, os bispos não autorizam. Mas o leigo, o Papa diz, envolver-se na política é uma obrigação para o cristão.
Nós não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos, não podemos. O Papa disse, temos de nos meter na política. Porque a política, olha o que o Papa fala, é uma das formas mais altas de caridade. Olha o que o Papa diz. Você já pensou nisso? Política é caridade? Por que política é caridade? Porque tem dois tipos de caridade. Tem a caridade que você faz com o seu dinheiro, mete a mão na sua carteira, tira lá um dinheiro e dá para alguém, ou faz outra coisa, né? Dá para alguém. Ou tem a caridade social, que a política é quem faz. O que é a caridade social? Os governantes, que são eleitos politicamente, arrecadam todo o dinheiro de impostos e eles vão aplicar esse dinheiro. Vão fazer caridade com o dinheiro de todo mundo. Na saúde, na educação, na segurança, não é isso? Na habitação. Ora, o Papa diz, notem bem, gente, isso é impressionante o que o Papa Francisco diz, é uma das formas mais altas de caridade. Puxa, não estamos acostumados a ver a política como algo, sei lá, do mal, agora vem o Papa e diz que é algo de caridade, Deus é a caridade. Que choque! Olha aqui, porque busca o bem comum. Essa palavra bem comum é a palavra central da doutrina social da igreja. Buscar o bem comum. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. Aí você fica pensando assim, Papa, mas eu não tenho vocação para ser candidato a nada. Não é isso. Se meter na política, se envolver na política, não quer dizer que você vai ser candidato a alguma coisa, mas você vai assumir o seu papel de cidadão, orientando as pessoas que votam, a sua família, sabendo em quem que você vai votar, né? Não deixando que até seus amigos, seus parentes, que você tem influência, sejam chantageados, votem por causa de uma cesta básica, votem por causa de, sei lá o quê, um emprego, uma ajuda, não venda o seu voto, não venda a sua consciência. Vender o voto é vender a consciência. Então, o envolver-se na política não é você simplesmente ser candidato. Isso é muito importante. Pode passar. Olha, o Papa continua falando, o Papa Francisco, a política está muito suja. O Papa Francisco, ele fala fácil, né? Ele não é muito diplomata, não, né? A política está muito suja. Mas eu pergunto, está suja por quê? Porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico? Aí, ó, na nossa orelha, ó, crau na nossa orelha. Todo mundo fala que a política está suja. Mas por que está suja? Porque vocês não entraram nela com o espírito evangélico? O Francisco, para puxar o chicote, não demora, né? Aí ele continua, é a pergunta que faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros, mas e eu? O que eu faço? Isso é um dever. Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. O Papa chama a política de bem comum. Os papas chamam política de bem comum. É um instrumento. Gente, não adianta a gente dizer assim, a outra mentalidade errada. Não, vamos acabar com os políticos. Não vamos botar em ninguém. Voto nulo. Está errado, gente. Um país que não tem política é uma anarquia. A política é necessária. O Papa falando. Anarquismo é você não ter ordem. A política vai eleger os deputados, os vereadores, senadores, prefeitos, vai botar ordem na nação. Opa! Não é a política que não presta, o que não presta é a politicagem. O que é a politicagem? É a bandalheira na política, é a corrupção na política. Aí isso não é política, é politicagem. Política é coisa boa. O político é bom, quem não presta é o politiqueiro. Está na hora de começar a separar as águas, gente. O que é política, o que é politicagem, o que é política. E eu quero usar a palavra dos papas. Né? Passa aí, vamos em frente. Vamos ver o Papa Francisco ainda. Dia 3 de junho de 2016, fresquinha essa palavra. Nesse sentido, a igreja não deve cair naquela máxima que a quer fora da política. Olha aí. Nada de querer tirar a igreja da política, o Papa diz. Não vamos cair naquela máxima que
quer a igreja fora da política. Pelo contrário, deve colocar-se na grande política. Porque, como dizia Paulo VI, a política é uma das formas mais elevadas de amor. Ou seja, o Papa Francisco, ele aprendeu que política é amor com o Papa Paulo VI. Ele está citando Paulo VI. Gente, isso aqui é um alerta para nós. Entendeu? Nós não podemos deixar de ser cidadãos, atuar na... Ser cidadão. Né? Vamos em frente, olha quanta coisa os papas estão falando. Olha, na exortação dele, Evangelii Gaudium, né? O Evangelho da Alegria, número 205, olha o que ele fala. Também fresquinha essa exortação dele. Né? A política tão denegrida é uma sublime vocação. Uma das formas mais preciosas de caridade. Olha como ele bate nessa tecla. Porque busca o bem comum. O bem comum é a chave. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente apeito à sociedade, o povo, a vida dos pobres. A vida dos pobres. É o político que vai socorrer o pobre. Então o Papa está pedindo, eu rezo a Deus que mande bons políticos. Né? Vamos lá. Papa João Paulo II, numa das encíclicas dele, na verdade não é encíclica não, é a exortação apostólica chamada Christi Fidelis Laici, número 42. Foi a exortação que o Papa João Paulo II escreveu depois do Sínodo dos Bispos sobre os leigos. Christi Fidelis Laici, quer dizer, exatamente isso, cristãos leigos. Então, João Paulo II disse o seguinte, olha, isso é o número 42 da exortação. Isso tem mais de 20 anos, gente, ó. Olha o que João Paulo II já dizia. Para animar cristamente a ordem temporal, ou seja, para que a sociedade seja cristã, no sentido que se disse de servir a pessoa e a sociedade, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política. Gente, isso tem mais de 20 anos. Os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação da política. Ou seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Se o católico foge da política, o que vai acontecer com as nossas leis? Elas vão ser todas fora do cristianismo. Por que já aprovaram manipulação de embriões? Que é matar um ser humano para fazer um tecido para fins terapêuticos. Por quê? Porque não houve cristãos que defendessem a lei cristã nos parlamentos, no Supremo Tribunal Federal e etc. Se bobear, aprova o aborto. De repente, aprova a eutanásia. Já estão loucos para aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu pergunto, isso são leis cristãs? Não. Então, o que falta? Cristãos na política. Está aí, ó. A escola da fé é dar o recado da igreja, é o recado dos papas, tá certo? Passa aí, o Papa continua falando, ó, João Paulo II. A acusação de arrivismo. Arrivismo quer dizer ambição, idolatria de poder, egoísmo, corrupção, que muitas vezes são dirigidas aos homens do governo, do parlamento, da classe dominante ou do partido político, bem como a opinião muito difusa, de que a política é um lugar de necessário perigo moral, não justifica. O Papa está dizendo, o fato de dizer que as acusações de que existe ambição na política, idolatria de poder, não sei o quê, a política é um lugar de necessário perigo moral, o Papa diz, não justificam, passa. Minimamente, nem o ceptismo, nem o absenteísmo dos cristãos pela coisa pública. Quer dizer, não justifica o ceptismo, quer dizer, eu não acredito na política, não quero nem saber dela, e o absenteísmo, ou seja, a ausência. Não acredito, não quero saber, não participo. O Papa disse, não é porque
se falam mal da política, de que há corrupção, que há arrivismo, que há ambição, que há não sei o quê, não justifica, ele fala minimamente, que o cristão não pode, gente. Né? Eu me lembro daquele negro americano, fantástico, né? Martin Luther King, da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Um dia eu estive em Atlanta, que a Canção Nova tem uma casa em Atlanta. Um dia eu fui pregar um retiro lá em Atlanta, e eu fiz questão de ir à casa onde o Luther King morou, porque ele morreu em 63, assassinado, né? Quase que eu chorei de tristeza. Eu tinha 14 anos de idade, porque o Luther King, ele lutava, ele era um pastor, se não me engano, presbiteriano ou batista. Ele lutou nos Estados Unidos para acabar com o apartheid, ou seja, para acabar com o racismo. Eu me lembro que, quando eu era criança, nos Estados Unidos, um branco não podia sentar do lado de um negro num ônibus. Não podia. Esse homem lutou contra isso e derramou o sangue dele, morreu com 40 e poucos anos. Uma coisa bela. E ele conseguiu. Um dia em Atlanta, ele reuniu 2 milhões de pessoas, fez aquele famoso discurso dele. Esse discurso fica tocando lá. Eu fui visitar também o museu dele. Eu quis ir, Deus me deu essa graça. E fui ao túmulo dele. E no túmulo dele tem uma chama permanentemente acesa, né? E um disco tocando esse discurso. I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho é que a dignidade do ser humano não seja reconhecida pela cor da sua pele, mas pela grandeza, dignidade do seu caráter. Isso é um ponto extraordinário, né? Mas ele disse uma frase, que também está escrita lá, né? Eu não tenho medo dos maus, eu não tenho medo dos corruptos, eu não tenho medo dos violentos. Eu não tinha medo mesmo, até que ele morreu baleado em praça pública. Deram um tiro na cabeça dele. Eu tenho medo de uma coisa: o silêncio dos bons. Ou seja, o povo não participar. Aquele que é bom cruza os braços e deixa o mal correr. O mal, não precisa que você ajude ele, não, basta que você não faça nada. O mal alastra. Quer ver um exemplo? Pega um terreno baldio, abandona um terreno baldio. Você volta lá, tem couve, alface, chicória, rabanete? Não. Tem o que lá? Lagarto, bicho, cobra, lixo. Terreno abandonado. Né? Então, o Lequim dizia, a omissão dos bons, o silêncio dos bons é a única coisa que eu tenho medo. É o que os papas estão dizendo. Quer dizer, não justifica minimamente haver um ceptismo, diz o Papa João Paulo II, um descrédito e um absenteísmo, uma fuga, né, dos cristãos da coisa pública. Ou seja, a coisa pública é a política. Né? Christi Fidelis Laici 42. Pode passar? Bento XVI, olha que também o Bento XVI disse, quando foi que ele disse isso? 15 de novembro de 2008. Isso aqui o Bento XVI falou para os bispos em Roma. Eu leio diariamente a palavra dos papas e eu vou salvando as coisas mais assim, que me chamam a atenção. Né? Olha o que o Bento XVI disse. Reitero a necessidade e urgência. Olha, 2 palavras fortes, gente. Necessidade e urgência. De quê? De formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política. Olha o que o Bento XVI está dizendo. É preciso uma nova geração de católicos envolvidos na política, formados, né, com formação evangélica, né, para levar o evangelho para dentro da política, né? E ele fala assim, que sejam coerentes com a fé professada, coerente com o evangelho, que tenham firmeza moral, não se vende, não se corrompe, capacidade de julgar. Então tem que também estudar, né? Não pode entrar na política aí feito um gaiato que não sabe nada. Tem que saber um pouco de antropologia humana, filosofia, tem que saber um pouco de teologia, um pouco de história da igreja, doutrina social da igreja. Opa, você não é um político cristão? Olha o que ele diz aqui. Capacidade de julgar, competência profissional. Político é uma profissão, é uma vocação. Né?
paixão pelo serviço ao bem comum. Repare a palavra bem comum como aparece toda hora. É um discurso que ele fez lá em Roma em 2008. Né? Eu quero destacar isso daqui, olha. O Papa pede uma nova geração de católicos envolvidos na política. Então, você que é jovem, né? Entenda bem isso daqui. Uma nova geração. Mas o Papa pede que tenha capacidade para julgar, competência profissional, tenha coerência com a fé professada. Sabe, a gente está acostumado a deixar as palavras dos papas passar batido. Não pode, gente. Os papas são o vigário de Cristo na terra, a gente tem que mastigar as palavras dos papas. O mundo vai mal, gente, porque nunca escutou os papas. Na Primeira Guerra Mundial, 1914, quando acabou em 1917, o Papa Bento XV disse, vamos fazer a paz no mundo. E Nossa Senhora dizendo em Fátima lá, a guerra vai acabar. E acabou, 1917. Mas se o mundo não mudar, vai haver uma guerra pior. O Senhor de Fátima avisou. O que aconteceu? Em 1935 estourou a Segunda Guerra Mundial, muito pior. Na primeira morreram 5, 10 milhões de pessoas, na segunda morreram 50. Com a loucura do seu Hitler. E depois do Hitler veio o comunismo, que matou 100 milhões de pessoas. Sabe, gente, uma coisa que nós temos que entender é isso. O mundo não ouve a igreja. O mundo não ouve os papas, por isso o mundo vai sempre para o buraco. É impressionante. Bento XV falou, Pio X falou, Pio XI falou, Pio XII falou, Bento falou, João Paulo II falou, mas não ouve a igreja. Vocês querem ver uma coisa interessante? Olha, a igreja mandou fazer isso daqui, compêndio de doutrina social da igreja. O que é isso daqui? Isso aqui vende aqui na Canção Nova. Ó. É um documento que o Vaticano fez, explicando qual é a proposta da igreja para resolver o problema do mundo. Problema social, político, econômico. Quem é que leu isso daqui? Eu vou nos encontros, encontro com 500, 600 mil pessoas. Alguém leu? 1, 2 pessoas levantam a mão. Quando tem alguém, 1, 2 levanta. A igreja está falando no deserto. Sabe o que eu fiz? Eu pedi para um professor aqui da faculdade da Canção Nova, que é doutor em filosofia, doutor Paulo César, fez doutorado em cima da filosofia de João Paulo II. Ele é um rapaz formado também pelo Padre Jonas há mais de 40 anos. Falei, Paulo, faz um resumo da doutrina social da igreja. Ele fez um resumo. Já que ninguém leu o compêndio, vamos fazer um resumo do compêndio? Ele fez um resumo. Esses encontrei um outro material muito bom também dos Vicentinos. Vicentino tem uma apostila muito boa também, em 10 itens, sobre doutrina social da igreja. Por quê, gente? É preciso entender isso. Isso que o Papa está pedindo aqui, Bento XVI está pedindo aqui, é competência profissional, capacidade de julgar. Você tem que entender isso daqui. Porque senão você vai lá e entra como político católico e sai como político que não é nada. Porque você não sabe o que é a proposta da igreja. Sabe, eu volto a dizer, o mundo oferece uma série de soluções falsas. Veio lá o nazismo, arrebentou o mundo. Veio lá o seu Marx, Engels, com o comunismo, marxismo, arrebentaram o mundo. É só ler o livro, né, dessa grossura aqui, o livro negro do comunismo, escrito por um historiador francês que era marxista, Stéphane Courtois, e mais 5 historiadores. Eles falam que o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Na Rússia, no Laos, no Camboja, no Vietnã, etc. Em Cuba, 50 mil pessoas. O Fidel Castro botou na parede e fuzilou. O seu Che Guevara matou mais de 50 pessoas a sangue frio. Esse Che Guevara que os jovens põem na camisa como se fosse um santo. Um assassino sanguinário. O povo não acha que isso vai resolver o problema do mundo. Aí vem lá o seu Nietzsche, o super-homem, é o homem que vai resolver o problema do mundo. Nada. Aí vem o seu Marcuse, vem o seu Schopenhauer. E a igreja? E a proposta da igreja, gente? Entenderam? Aí o mundo não desatola.
Então, isso que os papas estão pedindo, é preciso ter competência profissional. A gente vai fazer um intervalo. Paulo VI dizia assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade ofende o Espírito Santo. E tem um profeta que disse assim, maldito aquele que faz mal feita a obra do Senhor. Se eu quero trabalhar para o Senhor na política, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar a doutrina social da igreja. Eu tenho que entrar com competência, com firmeza moral, porque senão eu saio de lá quebrado. Né? A gente não pode também chamar os outros para a política e deixar os outros enganados, né? Tem que mostrar também o que é preciso fazer. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já para completar com mais um bloco do programa. Bem, antes de voltar aqui ao nosso estudo, mais um recadinho aqui, aprofundamento de cura interior, vagas abertas. Veja, aprofundamento tem que se inscrever. Por quê? Porque é no auditório, são só 500 lugares no auditório. Não é o acampamento que é aberto no Rincão, que tem aí lugar ilimitado. O aprofundamento tem que se inscrever. Então, é o seguinte, dia 1º a 3 de julho, mês que vem, né, sobre cura interior, ok? O tema, a cura dos corações doloridos. Quem é que vai estar pregando, participando? Padre Reinaldo Cajumbá e o Ricardo Ida. Eles trabalham com esse tipo de ministério de cura, libertação, etc. Ok? Então, quem quiser informações, pelo site eventos.cançãonova.com. Tá certo? Pode vir aí. Bom, antes de continuar, eu quero mostrar esse livro aqui. Eu estava falando aqui de filosofias que enganosas, que levam o mundo para o buraco. Um grande amigo meu que faleceu ano passado, jurista aposentado, Dr. Lúcio Flávio de Vasconcelos Naves, que era de Belo Horizonte, um homem estudiosíssimo. Ele escreveu esse livro, Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. Ele só me mostra nesse livro. As raízes do ateísmo contemporâneo, de onde vem? Aí ele coloca todos esses filósofos ateus, materialistas, né, que geraram aí esse estado de falta de Deus, de laicismo na sociedade. Um livro, sabe, não precisa ser filósofo para ler esse livro, não. Eu tenho muito pouco conhecimento de filosofia. O que eu sei de filosofia é coisa que eu leio assim, um ou outro livro, né? Não precisa ser filósofo para entender, não. Mas aqui ele fala de Jean-Jacques Rousseau, fala de os erros de Marcuse, fala dos erros de Schopenhauer, fala dos erros desses filósofos todos aí que enganaram o mundo, que levaram o mundo para o buraco, né? Daí, eu recomendo esse livro, sobretudo, para o pessoal seminarista, pessoal que precisam ter um conhecimento bem forte de filosofia, né? Vamos continuar. Coloquei a palavra do Papa Bento XVI, pode passar, né? Bento XVI ainda insistiu, né, na importância das iniciativas de formação, olha, abre aspas, a palavra dele, iniciativas de formação inspiradas na doutrina social da igreja, olha o que eu estava falando aqui, para que quem esteja chamado a responsabilidades políticas e administrativas não seja vítima da tentação de explorar sua posição por interesses pessoais ou por sede de poder. São dois riscos perigosos na política, né? A sede de poder. O cara quer ter poder, cada vez mais poder. E aí, seja o que Deus quiser, pise em quem tiver que pisar, sede de poder e interesses pessoais. Aí vem a corrupção e tudo. Sabe, gente, olha, o discurso que o Papa fez no dia 26 de maio de 2011 foi publicado pela fonte zenit.org. Tá, nada da minha cabeça. Como esse assunto é um assunto que eu sei que é um tanto delicado, eu não quis colocar uma palavra minha, citação dos papas, tá? Uma coisa que eu queria dizer, por que o nosso Brasil vai mal politicamente? Todo mundo está vendo aí, uma corrupção deslavada. Mas por que existe uma corrupção deslavada? Porque falta um sistema político no Brasil mais adequado. Por exemplo,
Eu não sou cientista político, não, mas eu converso muito com alguns cientistas políticos. Você sabe que a política hoje é uma ciência. Existe doutorado em ciências políticas. Né? Eu converso muito com meu amigo doutor Evandro Gussi, que é um doutor em ciência política, é um rapaz brilhante, e ele me fala o seguinte: professor, o que acontece é o seguinte, o sujeito no Brasil, dentro do sistema político que nós temos, o sistema é corruptor. Por quê? O sujeito vai se candidatar a um cargo, ele tem que gastar muito dinheiro. Vocês imaginam o seguinte: o sujeito quer ser candidato a deputado, por exemplo, estadual em São Paulo. São Paulo tem 600 cidades. Vocês já pensaram o cara fazer campanha em 600 cidades? No intervalo de 1 mês, 2 meses, que é o período de campanha? O sujeito tem que correr 15 cidades por dia para ele cumprir 600 cidades. E cadê dinheiro, cadê tempo, cadê recurso? Não tem. Um sujeito, numa cidade pequena, para ele ser candidato, às vezes, e se eleger, ele gasta, às vezes, R$1 milhão. E quem é que tem R$1 milhão? Levanta a mão aqui quem tem R$1 milhão. Ninguém levanta a mão. Então, o que o candidato faz? Já sei, eu vou lá atrás de um sindicato me bancar, ou então vou atrás de uma multinacional, ou então vou atrás de uma igrejinha, ou então eu vou atrás de um barrageiro, um construtor de barragem, para ele me bancar. Aí bancou, ele me elegeu. Para quem que eu vou trabalhar depois? Para o povo, bem comum? Não, eu vou trabalhar para o cara que me bancou. Estão vendo a raiz da corrupção? Quem é que vai trabalhar para o povo? Então, o que é preciso? É preciso nós termos políticos eleitos sem depender de alguém aqui por trás mandando nele. Ele tem que ser eleito por quem? Pela comunidade dele. E ele vai prestar conta para a comunidade dele. E ele não vai gastar dinheiro para ele ser eleito. A comunidade vai elegê-lo se quer que ele seja eleito, né? Você está entendendo o que precisa ser mudado na ordem política do país? Essas coisas, né? Bom, isso aí é apenas coisa assim que eu converso com os meus amigos que entendem dessa coisa. Né? Vamos passar. Bom, João Paulo II, na carta encíclica dele, Centésimos Annum, né? São João Paulo II disse: a Igreja encara com simpatia o sistema da democracia. Ela não pode, entretanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes que usurpam o poder do Estado a favor de seus interesses particulares ou dos objetivos ideológicos. Vocês estão vendo, gente? Pensa que os papas não falam de política? Está cheio de pronunciamento político dos papas, só que a gente não lê. Olha o que o Papa está dizendo. O melhor regime é a democracia, mas não é de qualquer jeito, não. Porque dentro da democracia também, você pode ter um grupo que monopolize, ele diz, com interesses ideológicos, ou então a favor dos seus interesses particulares. Uma democracia, para funcionar bem, o que quer dizer a palavra democracia? Demos, kratem. Demos, do grego, quer dizer povo. Kratem quer dizer poder. Democracia é o poder do povo. Por isso a Constituição diz lá, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Mas o povo, para eleger, o povo tem que ser consciente. O povo não pode ser comprado. O povo não pode ser manipulado. Senão você distorce a democracia. A democracia é o melhor regime de governo. Mas exige um povo esclarecido. Exige um povo que não se venda, né? Porque senão a própria democracia fica prejudicada. João Paulo II coloca isso. O nosso catecismo, parágrafo 899, diz assim, a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Doutrina social da igreja. Tá? Essa iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Nós vamos ver aqui ainda, nesse assunto de moral, quando o catecismo fala do capítulo sobre o sétimo mandamento, não roubar,
tem uma síntese de doutrina social daqui, dentro do catecismo. Por quê? Porque o catecismo fala dessas coisas todas aqui também. Tá? Então, vocês estão vendo que os papas batem, o catecismo bate, então a gente precisa tomar consciência disso. Né? Vamos lá, vamos em frente. Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar da salvação pela graça. Então, fecha agora um parênteses aí. Eu quis fechar essa reflexão com as palavras do Papa e do Catecismo sobre a política, porque eu falei na aula passada a questão da autoridade. E quem que exerce a autoridade é o segmento político. Então, nós quis completar essa reflexão. Agora, mudando de assunto, continuando a nossa batida da moral, tá? Nós entramos no outro assunto que a igreja, então, fala da graça de Deus, que é uma coisa muito importante, né? Até coloquei como uma primeira citação aqui de São Paulo, na carta aos Filipenses: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem, segundo a sua vontade, realiza em vós o querer e o fazer. Olha, esse é Deus quem realiza em vós o querer e o fazer, essa ação de Deus em nós, a igreja chama de graça de Deus. Né? A graça de Deus é algo que potencializa a natureza. Santo Agostinho dizia assim: a graça não dispensa a natureza. Pelo contrário, a graça pressupõe a natureza e enriquece a natureza. Né? Isto é, quanto melhor for a natureza, mais a graça pode agir nela. É o binômio graça e natureza. Entende? Então, quanto mais eu posso oferecer para Deus a minha cultura, a minha ciência, a minha saúde, mais a graça de Deus vai poder também agir em cima disso. Né? Isso mostra que Deus valoriza a nossa humanidade, a graça e a natureza. Né? Vamos em frente. Parágrafo 1951 do Catecismo: apenas o homem, entre todos os seres vivos, né, só o homem, pode gloriar-se de ter sido digno de receber de Deus uma lei. Isso o Catecismo chama muita atenção. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Então, quando o Catecismo fala de graça, de natureza, de liberdade, ele olha para o homem e diz assim: o único ser vivo que recebeu de Deus uma lei é o homem. O animal não recebeu uma lei. O animal tem um instinto. Por isso o animal, ele não faz o bem nem faz o mal, ele faz o que o instinto dele manda. Se o instinto dele manda matar, ele mata. Se o instinto dele manda ele dormir, ele dorme. Se manda comer, ele come. Se manda reproduzir, veja como é que o animal só tem vida sexual, por exemplo, quando a fêmea está no cio. Não é? O homem não. O homem não tem essa restrição instintiva que o animal tem. Então, esse fato de ter uma lei que Deus colocou em nós, que a igreja chama de lei natural, a igreja valoriza muito quando fala da graça. Vai em frente, passa. A lei natural. O que é a lei natural? A igreja chama muita atenção para isso. Parágrafo 1954 do Catecismo: a lei natural exprime o sentido moral original. Ou seja, a base da moral é a lei natural. O que é essa lei natural? É aquilo que está na nossa consciência. Está na consciência de qualquer homem, de qualquer lugar do mundo. Não é? Que permite ao homem discernir pela razão, pela inteligência, não é nem pela graça, é pela inteligência, o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira. Está na sua consciência. Então a igreja defende o seguinte: existe uma lei natural, que você, pela razão, você distingue o bem do mal e a verdade da mentira. Não precisa ser cristão católico batizado para saber que não pode matar, precisa? Claro que não. Qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, de qualquer religião, sabe que matar o outro é uma coisa errada. Qualquer um sabe o que é verdade, o que é mentira. Não é? Existe uma lei natural que Deus colocou no coração da gente, na consciência. Vai. Olha o que diz Santo Agostinho:
Deus escreveu nas tábuas da lei aquilo que os homens não conseguiam ler em seus corações. Lá no comentário dele, do Salmo 57. O que Santo Agostinho diz? Por que Deus entregou aquelas 2 tábuas da lei para Moisés, com o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos? Por quê? Porque o homem, por causa do pecado, não conseguia mais ler no coração dele o que já estava escrito por Deus, na natureza humana. Então diz, você não consegue ler no seu coração? Então está aqui na pedra. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, não profanar o sagrado, guardar o dia de Deus. Então você vai ler agora aqui para você. Mas quem é que não sabe que honrar pai e mãe é uma coisa natural? Quem é que não sabe que não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não levantar falso testemunho? Quem é que não sabe que isso é natural? É natural. Agora, claro que quando a pessoa está, a consciência está abafada pelo pecado, ela não vê mais. Aí mata, rouba, prostitui. Por quê? Porque aí o pecado cegou a consciência. Aí falta a graça de Deus para desanuviar, né? Vamos lá. A nova lei, ou lei evangélica, é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é a obra do Cristo e se exprime particularmente no Sermão da Montanha. Bom, que beleza, gente, o Sermão da Montanha, né? Quem está assistindo a missa esses dias, a missa de hoje, fechou o Sermão da Montanha, né? Durante vários dias aí, o Evangelho foi dos Mateus 5, 6 e 7. Por quê? Porque esses 3 capítulos de São Mateus, Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças e termina lá no capítulo 7, com Jesus dizendo que está no Evangelho da missa de hoje, né? Aquele que ouve as minhas palavras, né, e põe em prática, é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa na rocha. Pode vir a chuva, o vento, a tempestade, a casa não cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, é como aquele sujeito sem juízo que constrói a casa lá na beirada do rio. A hora que der a enchente, chuva, tempestade, vai carregar a casa. A casa aí o que é, gente? A nossa vida. A nossa vida. Então Jesus São Mateus compilou em 3 capítulos. Esses 3 capítulos são tão importantes que os teólogos chamam de Constituição do Reino de Deus. É a carta magna do reino. Cada país tem a sua Constituição, né? A lei maior. Os teólogos dizem que Cristo veio estabelecer na terra o quê? O reino de Deus. Expulsar Satanás, tirar o reino de Satanás e colocar o reino de Deus. Então, ele trouxe a Constituição do reino de Deus. A lei de Deus. Mateus 5, 6 e 7. É por isso que ele está dizendo aqui que é a nova lei, ou a lei evangélica, que é a perfeição. Cristo disse, vocês ouviram lá o que foi dito, olho por olho, dente por dente, lá de Moisés, né? Eu, porém, vos digo, porque ele é o novo legislador. Moisés subiu num monte para receber as tábuas da lei, a lei, né? Lá no monte Sinai, lá no Horebe, né? Jesus sobe num outro monte, o Monte das Bem-aventuranças, lá na Terra Santa. Tem uma basílica belíssima lá em cima, a Basílica das Bem-aventuranças, que o Papa Paulo VI abençoou, né? Ele é o novo legislador, que vai levar a lei de Moisés à perfeição. Por isso que o catecismo fala, né? Leva à perfeição a lei natural e revelada pelo próprio Deus na pessoa de Cristo, né? É a obra do Cristo e se exprime no Sermão da Montanha. Olha, quando vocês quiserem dar uma formação sintética de toda a doutrina de Cristo, usa esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. E é bonito como é que termina, né? O evangelista Mateus termina dizendo assim, quando ele terminou o discurso, as pessoas ficaram impressionadas, porque ele pregava como quem tinha autoridade, né? Não era como os fariseus que pregavam uma coisa e faziam outra, não, ele pregava como quem tinha autoridade. Por isso que o povo seguia, né? Vamos, pode passar. A carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 8, 10, né? Lembra uma citação lá de trás dos profetas, né? Concluirei com a casa de Israel uma nova aliança.
a aliança do Cristo na cruz, né? Com uma nova lei. Colocarei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A carta aos Hebreus recorda o que o profeta Ezequiel disse lá atrás, né? Deus dizendo, eu dei uma lei antiga lá no Antigo Testamento, vocês não conseguiram viver, agora eu trago uma nova lei, uma nova aliança. Eu vou inserir essa lei no coração de vocês. Vocês vão ser o meu povo, eu serei o vosso Deus. É a nova aliança, é o tempo de Jesus Cristo, né? Que beleza. Vamos lá. Então, é nessa nova aliança, gente, que se encaixa a moral católica. Um grande patriarca ortodoxo, Atenágoras, um dia ele disse assim, que a moral católica sem o Espírito Santo é uma cadeia. Mas a moral católica, para quem é renovado no Espírito Santo, é uma liberdade. Não é uma opressão, é uma liberdade. Ok? Bom, nós já estamos encerrando o programa, então a gente para aqui, semana que vem continua, é uma escola, tá? Cada dia um pouco mais, que eu quero receber aqui o Padre Helder, que está aqui nos visitando. Padre, chega aqui, muito prazer, muita alegria, Padre Salvista, né? Vocês se chamavam antes... Javistas. Javistas, né? Por que mudou? Interessante o povo saber disso. O Papa Bento, ele, juntamente com a equipe, Isso. não é, quando mergulha na doutrina desse nome Javé, então eles sabem muito bem que é um nome impronunciável de Deus. E exatamente por causa da relação com os judeus e com os nossos irmãos do Oriente, chega à conclusão e pede-se oficialmente na igreja que na liturgia e na Sagrada Escritura não se utilize o nome Javé. Pronto, Pai. Mas o nome Senhor. Queria exatamente que o senhor dissesse isso, porque tem gente ainda cantando música lá com o nome de Javé na liturgia. Não pode. Bento XVI colocou não foi bem pedido, foi uma determinação, né? Que na liturgia, nos cantos, não se usa a palavra Javé, em respeito aos nossos irmãos judeus. E João Paulo II chamava de irmãos mais velhos na fé. E Bento XVI chamava de irmão mais velho, sei lá. Então, por isso, então, vocês saíram de Javista para Salvista. Exato, porque era a fraternidade Javé Salvador e o adjetivo do nosso nome de consagração eram os javistas. Com o processo de decreto para Roma, mudamos para salvistas. Eu achei bonito. E vocês têm um seminário em São Paulo? Sim, o nosso seminário fica em São Paulo. Quantos seminaristas tem hoje, Padre? Nós temos 48 seminaristas. Que beleza. Graças a Deus. Em 22 anos de instituto. Filosofia e teologia. Filosofia, teologia, os aspirantes, noviços. Ô, Padre, quem quiser ser seminarista javista, como é que faz? Salvista, como é que faz? Pode, hoje em dia o canal mais fácil é a rede social, é evidente. É só ir no Facebook da Fraternidade Jesus Salvador e lá começa a entrar em contato Fraternidade conosco. Jesus Salvador. Aí você entra lá e tem... Ou o site salvistas.com.br. Eu estou colocando porque muita gente pergunta, olha, eu queria ir para um seminário assim, de comunidade renovada, né? Na renovação. E vocês estão nessa linha, né, Padre? Somos então, aí uma referência para o pessoal que quer ter. Padre, é uma alegria recebê-lo aqui. A gente não pode conversar muito tempo por causa do nosso tempo do programa, mas deixe seu recado rápido e a sua bênção para os nossos telespectadores e todos que estão aqui também. Para além do bem comum, a outra palavra-chave, diríamos em aula de moral, é a verdade. Deus é a verdade que nos torna livres. É nessa verdade que nós conseguimos caminhar e levar toda uma nação ao bem comum. Beleza, Padre. Então, apoiados nessa verdade, rezemos uma Ave Maria, pedimos a intercessão de Nossa Senhora e assim invocamos a bênção para todos aqueles que acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação a Escola da Fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. E eu sempre gosto de
Convidar os padres que queiram vir aqui participar do programa, dar o seu recado no final do programa, deixar sua bênção sacerdotal para os nossos ouvintes, telespectadores. É uma alegria. Obrigado, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Amém. Muito bem, fiquem com Deus. Voltaremos, se Deus quiser, no nosso próximo programa, quinta-feira. Obrigado. cançãonovaplay.com. Assine já!